Bem-vindos a mais uma análise de GP e você assistir esse vídeo completo é um enorme desgosto para sua família. Vamos começar falando dos brasileiros no fim de semana, lembrando que a gente está em falta da Aurélia Nobels, que agora só vai se comprometer com a F1 Academy, e o Pedro Clerot, que só não foi correr mesmo e foda-se. E aí, vamos falar primeiro do Rafa Câmara, finalmente adaptou, conseguiu uma vitória, né? Um P5 e um P4. Finalmente o Rafa adaptou, né? Eu tava até comentando no último vídeo que eu não sabia se o Rafa só não gostava de Abu Dhabi, né, pra ir tão mal naquele circuito, ou se era problema de Calma, adaptação. Fernando Alonso. Calma. E Calma, Fernando Alonso mostrou, 2010. e mostrou que o Rafa gosta muito mais de Dubai, né, da verdadeira capital, do que Abu Dhabi, né, que é a capital de turismo. Mas o P4 dele, né, era para ser um P3, só que consideraram ele culpado num acidente que ele teve com o Mariboia, tá? Para mim foi acidente de corrida. Eu vou tomar o partido do Rafa Câmara porque tocou roda traseira com roda traseira e o Mariboia saiu da pista. Acabaram punindo o Rafa com 5 segundos e acabou invertendo só, né? O Mariboia chegou em terceiro, o Rafa Câmara em quarto, mas uma pole, uma vitória, todas as corridas no top 5. Finalmente, Rafa da Pitâmara. E foi o segundo piloto que mais pontuou nessa corrida. Só ficou atrás do Tuca Taponen. Então, assim, bom resultado. Excelente adaptação. Ele precisa muito mostrar serviço para começar bem a temporada. Isso, a pré-temporada conta muito pro restante da temporada de freca. E assim, hoje ele é, na pior das hipóteses, top 3 brasileiros com mais chances de chegar na Fórmula 1. Então é boa notícia pra gente também, tá? Essa adaptação dele. Pra seguir, vamos já resumir um pouquinho a corrida desses dois aí, né? Não tem muito o que falar. É o Enzo, o Emo, na verdade, Fittipaldi Júnior, nem conseguiu pontuar. Não saiu nem, não entrou nem no top 20. E o Fecuri, na Fórmula Regional da Oceania, não fez nada também. Ficou ali em P12, uma categoria de 20 pilotos que nem são pilotos, a maioria daqui a pouco vai estar fazendo o Enem, porque estudar é uma melhor opção. Exatamente. O Emo tinha tido uma corrida até boa, né, em Abu Dhabi. E ele tinha ficado na frente do Rafa, andou na frente do Rafa e a gente pensou, finalmente Emo Fittipaldi adaptou, começou a correr de monoposto. Só que foi fogo de palha, né? Acabou tendo uma corrida desastrosa aí, não encontrou ritmo, acho que o máximo que ele chegou a andar foi um P15. E o Fecuri, bem, o Fecuri não tem o que dizer sobre ele, né? Ele não tá bem numa categoria que não tem muito piloto bom. De 9 rookies, ele tá atrás de 5. E é isso, o máximo que ele conseguiu foi um P9, que foi o melhor resultado dele na temporada, tá? Agora vamos falar de uns destaques positivos na corrida da Fremec. Vamos começar por ele, o Raikkonen branco, Tuca Taponen, um piloto extremamente rápido da Academia Ferrari, um grande trunfo que encontraram. Ele não foi bem na Fórmula 4 italiana, mas na Fremec e provavelmente na Freca já vai mostrando que é um piloto que pode brigar por uma vaga assim na Fórmula 1 no futuro. Não vou dizer a vocês que é um talento geracional, porque ele não é, mas sim é um piloto extremamente talentoso, extremamente rápido e que vai se provando e vai ser a grande dor de cabeça do Rafa Câmara. Na verdade, nesse momento, ele já é o favorito, na minha opinião, a vencer esse título da Freca. Eu concordo, ele é o favorito a vencer. Primeiro pelo que ele vem mostrando na Fremec e segundo porque ele vai estar na Freca, na Air Race, que é uma das melhores equipes, assim, bate pau a pau com a Prema toda a corrida pela disputa da vitória. E se ele mostrar, nem que seja metade do que ele está mostrando na Fremec, já é o suficiente, eu acho que para disputar título, em uma categoria em que os pilotos são muito inconstantes e que ninguém passa ninguém. É só lembrando também que o Tucatá, porém, nessa etapa foi o piloto que mais fez pontos, apesar de não ter vencido corrida, tá? Seguindo agora, vamos falar de Mariboia. É um piloto catalão, um piloto bem mediano, na verdade, para a galera dele. Mas fez um bom fim de semana, conseguiu pódio em cima do Rafa Câmara, né? Que o Vitor acha que foi roubado. E o que mais aí a gente teve então, do Mariboy esse fim de Uhum. semana? O Mariboia, cara, na real, acho que é o primeiro final de semana que ele mostrou um ritmo, assim, muito, muito bom mesmo. Esses três aí, mais o Rafa Câmara, né, que estão aqui no destaque, estavam em outro ritmo, essa corrida. Tu vê, a Fremec ele tem um sistema diferente de mostrar a classificação, né, a tabela que fica aqui no lado. Em vez de mostrar o gap que tá pro carro da frente, eles mostram a volta atual. Então, tipo assim,
passa a linha de chegada, mostra o tempo, 1:58.1. E esses três, mais o Rafa, eram os únicos que andaram praticamente todas as voltas abaixo de 1:58, tá? É, Então mostra que ele estava no ritmo muito bom. O Mari Boy não está em uma equipe de ponta, ele está andando de Pinnacle. E conseguiu um pódio e foi bem constante o final de semana inteiro, então mereceu sim ser o destaque positivo aí da Premac. E agora vamos falar dele, o Taylor Barnard, que na teoria é o melhor piloto aí, o mais experiente, mais preparado da categoria. Volta a fazer um fim de semana bom depois dos azares no último fim de semana. E assim, gente, o Taylor Barnard, ele é um piloto extremamente veloz. Falta grana, provavelmente vai fazer mais um ano de Fórmula 3 de Genser. Caso contrário, caso fosse para a equipe de ponta, ele seria o favorito ao título da Fórmula 3. Então, é um piloto que sempre mostra serviço e, infelizmente, provavelmente não vai chegar muito longe na carreira por conta das questões financeiras. O Barnard, como você falou, voltou a fazer um final de semana bom e a questão dele na Fórmula 3 ainda não está confirmada, né? O pessoal pensa que vai ser de Genser, tem rumor que ele vai correr de PHM, que é pior ainda que a Genser, olha só. Mas eu acho que é até benéfico para ele correr de PHM, porque na Fórmula 2 eles não têm boa prospecção, né? Os pilotos deles são quem? Joshua Dirksen e Ralph Boschung. E ano passado foi o Joshua Mason. Então, acho que se ele fizer um ano decente de PHM na Fórmula 3, conseguiu o que a equipe não conseguiu na última temporada, se não fosse a Sofia Flirt, que é chegar nos pontos, ele pode sim ser um dos que pode subir para a Fórmula 2, mas sem academia, cara. Eu acho que ele não vai chegar a lugar algum e vai ir para uma Fórmula E da vida. Assim, provavelmente eu acho difícil até a Fórmula E, tá? Porque quer queira, quer não, você tem que ter uma graninha para chegar lá. Não, tem. É, é É que ele o já é ele já é o reserva da McLaren, né? Então isso sim. meio que dá uma pequena vantagem pra ele, quem sabe, e até uma proximidade, né? Tipo assim, pelo fato dele estar dentro da garagem da McLaren, às vezes ele pode ter algum contato que leve ele pra academia, né? Que hoje só tem Bortoleto, Bianca Bustamante e o Hugo Chuco. Isso seria muito benéfico, tá? Seria um grande prospecto para a McLaren investir nesse daí, porque se ele chega, ele só ficaria atrás do Bortoleto, provavelmente, em nível de talento. Eu nem posso falar isso com tanta certeza que ele não é melhor do que o Bortoleto, porque na Fórmula 4 foi o piloto que brigou com o Antonelli e com o Rafa Câmara, então, assim, não é de qualquer um que a gente está falando. E só falta oportunidade de uma equipe melhor. Meu medo é ele se acabar por uma DTM da vida, uma GT World, e a gente nunca mais ouve falar de Dale Barnard. Agora, seguindo, vamos falar dos destaques negativos. A gente teve o Zachary David, o Theophil New e o Arvid Lindblad. E acho que o Lindblad nem é mais um destaque negativo. Acho que é só um piloto que realmente não se provou para a categoria. O Zachary Davids, ele até fez uma boa etapa em Abu Dhabi, mas sequer pontuou nesse fim de semana. O Theophilo Neal, ele fez um fim de semana também muito forte, venceu corrida na última etapa do calendário. E hoje, esse fim de semana, no caso, fez 2 pontos em 3 corridas, o que é um rendimento muito abaixo do esperado. E o Lindblad é aquelas, né? Não espero muita coisa dele nesse ano de Fórmula 3. E acho que pode ser um novo Enzo Fittipaldi. Polêmico, mas quem sabe possa, né? Bem, o David, ele não que ele seja um piloto bom pra gente colocar ele como destaque negativo, mas ele tinha um ritmo decente até nas primeiras etapas, né? Ele tinha pontuado em todas em que ele completou e simplesmente só vai lá e não sei se ele não se achou no autódromo de Dubai, o que que aconteceu, ele só não pontua, tá? Ele corre numa equipe decente. O Theophile Neal foi até estranho, né? Porque ele chega em décimo, acaba sendo o terceiro colocado na inversão de grid e simplesmente só cai lá para trás, né? Não mostra um bom rendimento. Ele também teve problemas esse final de semana, mas nada que justificasse esse rendimento dele. E o Lindblad, cara, eu não sei se até estranho botar ele como destaque negativo, porque talvez ele não tenha merecido. Na última prova ele estava andando em quinto colocado e o carro só desistiu de viver, tá? Ele estava em quinto depois de ter passado, ele estava fazendo a corrida inteira em oitavo, chegou em quinto, estava na frente até do Mariboia, o que era uma coisa até importante para o Rafa Câmara no campeonato, e o carro simplesmente desistiu de viver e acabou nem pontuando. Mas, cara, o Lindblad ele já perdeu um título ganho de Fórmula 4, tá? Não tem outra coisa pra dizer. Mestre Stuka colocou ele no bolso. Mas, cara, Colocou. o Lindblad, beleza, ele tava andando em quinto, mas
ele é um piloto que vem para disputar com o Tuca Tapone, ele surge junto com o Tuca Tapone como grande rival. E assim, tá muito aquém do esperado, muito abaixo de um cara que começou com ele depois de fazer uma temporada melhor de Fórmula 4 italiana do que o Tuca Tapone. Então eu acho que enquanto ele não vencer, não brigar na frente, vai ser sempre um destaque negativo, não pelo que ele fez no campeonato, mas pelo talento que a gente sabe que ele tem. Sim, e tem até o detalhe, né, que a gente não sabe se o Lindblom vai continuar na temporada de Premac, porque já já vai começar os testes de pré-temporada da Fórmula 3. Então, se der alguma coincidência de calendário, talvez a gente não tenha mais notícias dele nessa categoria e vai ficar por isso. O histórico dele é alguém que não conseguiu se achar numa categoria inferior à que ele vai correr agora. Agora a gente vai falar da Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos, vamos falar desses três destaques positivos aí. O Keanu Al-Lazari, ele é assim, é um piloto bom, eu acho que de uma nota de 0 a 10 dos pilotos da Fórmula 4, é um piloto, sei lá, nota 8, 7,5 para 8. Não é um piloto que vai chegar na Fórmula 1, mas ele vem mostrando bons resultados desde o ano passado, então vamos ficar de olho como é que ele vai se lidar com o restante da temporada de Fórmula 4. O Muita Nikita gente. Bed, fale. Perdão aí, cara, mas eu ia falar, muita gente pensa que o Al-Azhari só tem dinheiro porque ele corre com a bandeira dos Emirados Árabes e tu olha pra ele e você vê esse gordinho com cara de italiano, né? Ele não parece ser do Emirados Árabes, mas ele sim é um piloto que mostra resultado. Talvez ele não seja aquele piloto, assim, que vai chegar até uma Fórmula 2, eu acho que já é muito pra ele, porque na Fórmula 4 ele acho que foi o pior dos quatro titulares da MP, tá? Mas vem mostrando, conseguiu 2 pódios essa etapa agora, e ele fez o que era inimaginável até a etapa passada. Ele colou no Fred Slater no campeonato. A gente estava dizendo que o Slater estava com o campeonato ganho, que ninguém mais chega, o Alazari vai lá e mete 2 pódios, enquanto o Slater tem uma etapa é, discreta, não ruim, mas só discreta, e ele consegue o impossível e cola no Slater no campeonato. Agora falando um pouquinho do Nikita Bedrin, é um piloto que infelizmente tem o mesmo problema do Taylor Barnett, só que até pior, porque ele é companheiro do Barnett nesse ano de Fórmula 3, ano passado, no caso, na Fórmula 3. Acaba a grana dele e ele cai para a Fórmula 4 e UAE de pré-temporada, a gente nem sabe do que ele vai correr no restante do ano. Então chega a ser uma situação um pouco mais desesperadora. Ele já correu de Fórmula 4 italiana, já foi Rookie of the Year, e hoje, esse fim de semana, fez mais um fim de semana excelente. Então vamos só torcer para o Bedrin não se perder, né? Porque os bons talentos, né, como esse, como o Barnard, não deveriam se perder assim no automobilismo tão fácil. Sim, o Bedrin, se não me engano, ele conseguiu um pódio de Genser antes mesmo do Barnard. E acho que até a etapa que o Barnard venceu, o Bedrin também estava no pódio, então os dois andaram num ritmo bem parecido o ano inteiro. É um piloto para a gente ficar de olho, quem sabe ele consiga completar o orçamento. Ele é apoiado pela PHM também, tá? Então, é, se não me engano, restam 2 vagas de PHM na Fórmula 3 e essas 2 vagas devem ficar com o Bedrin ou o Barnard ou com um dos dois, os dois que se degladeiam para saber quem vai ficar com a vaga garantida. Mas o Bedrin, assim, é um talento, eu acho que já dá para dizer que ele é um talento desperdiçado, tá? Pela prospecção de dinheiro dele, não dá para dizer que ele vai chegar muito longe, não. E também ele nasceu russo, e com toda essa questão da guerra e tudo mais, que não cabe nem a gente falar disso agora, acabou prejudicando muito a carreira dele também. Seguindo agora, vamos falar dele, o nosso menino de ouro do Japão, que na verdade é britânico, que na verdade é o quê? Se- Italiano? Ele tem se- umas 4 nacionalidades. Eu acho que é italiano, Japão, sérvio É ou esloveno, não lembro, é uma dessas duas, e depois é é o britânico. eu acho que é britânico Ele isso. também é britânico, É ele também é britânico. britânico, enfim. A cara dele é mais de japonês, né? Mas o Ki Nakamura Berta, ele se mostrou um talento assim que ninguém falava muito, não foi badalado quando surgiu do kart e vem aproveitando bastante a oportunidade, vem correndo muito. O que é que você acha aí dele pro futuro? Cara, o Bedrin não, O desculpa, Berta. o Berta é um cara pra gente ficar de olho com certeza, tá? Ele surge na Fórmula 4, tá melhor que o Matheus Ferreira e o Nicola Lacorte, tem uma vaga garantida pra correr de Fórmula 4 italiana, e assim, ninguém falava dele, ele não tinha prospecção nenhuma, é a primeira temporada que ele vai fazer de Fórmula 4 e já mostra que é um talento, assim, quem sabe o próximo Takuma Sato, o próximo Kamui Kobayashi, eu espero ver ele na Fórmula 1, tá? Talvez seja muito cedo para falar, mas eu espero sim ver ele na Fórmula 1.
que na academia da Alpine, pra mim, ele só tá atrás do Martin, nessa, Acho que do Durham também, velho. O do Durham é bom Durham, piloto. do bom piloto, mas assim, ele é um ótimo talento, a Alpine tem que investir pesado nele, porque ele mostrou resultado imediato, e se eu não me engano, sai dessa etapa com 2 pódios e uma P3 no campeonato. E outra, a gente pode ainda falar que se a Honda procura um outro japonês para investir, é uma grande oportunidade. Os destaques negativos, e nem sabemos se são destaques mesmo, porque são pilotos que ninguém conhece, não vão chegar em lugar nenhum, mas foram ruins na etapa, não apresentaram um bom ritmo. E aí, o que é que você acha que a gente pode esperar do Dave McFarlane, que é o mais conhecido aí correr de Fórmula 4 britânica, e desses outros dois, para o restante da temporada de Fórmula 4? O Fairclough, eu acho que tá pra. Desses três aí é o que mais dá de se esperar. Ele foi um destaque negativo pelo mesmo motivo do Zachary David, tá? Ele tinha conseguido pódios nas primeiras etapas, vinha pontuando com constância, tava até na frente do Alex Powell no campeonato, tá? Ele era o melhor até então, e simplesmente só faz uma etapa assim, meio desastrosa, não dá pra dizer outra coisa, mas ele ainda tem boas prospecções. Eu acho que é um bom talento inglês, tá? Muita gente não dá atenção pra ele, ele não tem a mídia que merece, né? Mas ele tem o povo. E quem sabe ele seja um piloto que a gente daqui a uns 2 anos, talvez a gente consiga ver ele numa Fórmula 3 da vida. A gente acaba citando três pilotos aí que são bons, mas não tem grana. Pois é. E o segundo destaque negativo foi o Rashid Al-Daher, ele é companheiro do Al-Azari. Assim, do quarteto da Yas, que é a equipe que ele corre, né, da F4 UAE, mas ele tem a sorte de ser nativo do país, né? A gente vê o Al-Azari, o Matteo Quinterelli e o Zoller também, eles não são nativos do país, ou seja, eles só aderiram à nacionalidade. Então o Adair conhece muito bem as pistas e mesmo assim andou mal nessa etapa, tá? Ele era um piloto que vinha pontuando, se não me engano, chegou até andar em P4 em alguma parte do campeonato, mas não tenho muito a falar. Provavelmente esse cara aí vai se perder numa freca numa Eurocup 3 da vida. Já ele tá aqui na estoque. Já tá na estoque. É o mesmo caso do Matteo Quinterelli, tá? Ele é um piloto que correu de Fórmula 4 italiana, tá? Então, eu acho que ele até tem boas prospecções, porque ele conseguiu, se não me engano, um pódio de F4 italiana logo na primeira etapa em Imola. E não é um piloto assim, nossa, fiquem de olho nele. Mas é um piloto que, quem sabe, ele seja aquele que faça 3 anos de freca, consiga uma vaga em alguma equipe de Fórmula 3 e a gente ouça falar um pouco mais dele assim, né? Dependendo da equipe que ele pegar. Mas isso aí, três destaque negativo da F4 UAE. E agora vamos falar da Frock rapidamente, vamos falar dos destaques positivos e a gente vai começar por ele, Roman Bilisky, que volta à liderança do campeonato. O Michael Shin, que está correndo na Fórmula 3 e pode ser um piloto que a gente pode observar no fundo do grid, já que ele conseguiu apanhar até do brasileiro Roberto Faria. E o Patrick Woodstutt, que eu nunca ouvi falar na minha vida. E aí, Vitor? Então, o Blinski, na real, tá dominando o campeonato, ele tá campeonato na mão, ninguém tira esse campeonato dele, tá? Na próxima etapa ele já vai ser campeão. É um piloto que não fez nada de feca, e isso aí, vocês não vão ouvir falar muito dele. O Michael Só Shin, segue. no Michael Shin, o Michael Shin menos ainda, cara, ele perdeu pro Roberto Faria, ele só foi destaque nessa etapa, tá? Não foi nem no campeonato. E o Patrick Wood, ele é um piloto que, assim, ele foi campeão de Fórmula 4 americana, e pela primeira vez ele conseguiu um resultado decente, então mostra que talvez esteja adaptando ainda aos carros e é isso aí, talvez a gente ouça falar dele. E vamos falar dos destaques da Fórmula 4 da Saudita. É uma categoria assim, que pouca gente conhece. E pouca gente conhece os pilotos também, tá, gente? Vocês vão ouvir falar muito da Honda, Al-Kubaisi, mas os outros pilotos não devem ter uma prospecção muito grande. Eles estão começando agora com essa categoria. E vamos falar dele, Frederico Alderifai. O que é que você achou da corrida dele, do fim de semana dele? Foi um bom final de semana, ele venceu 2 das 4 corridas, saiu liderando o campeonato e ele é um cara que correu de Fórmula 4 espanhola na última temporada, não arranjou nada, correu de Carlin e ficou em 21º. Grandioso. Andrei Petrovic também não fez muita coisa esse fim de semana, comparado ao Frederico Alderifai, mas merece o nosso destaque positivo também. Ele venceu uma das corridas, não foi? Não, ele fez Não, três pódios, isso. 3 terceiros lugares e ele acabou de sair do kart. Literalmente, no final do ano passado ele estava correndo de kart, a estreia deles em Fórmula 4. E dá de ver, né, como a F4 Saudita, além de ser uma categoria nova, não tem pilotos de nível bom, que um cara que acabou de sair do kart vai lá e mete 3 pódios seguidos. E a Honda Al-Kubaisi, ela foi a outra que venceu a corrida também. Vamos seguir. É.
Honda é a mais talentosa das irmãs Walkabout e você vai ouvir falar muito dela na F1 Academy e ela já fez pódio de F4 italiana, tá? E agora os destaques negativos, na verdade, da Fórmula 4 saudita. Eu vou falar só desse Oscar Woods, que a única coisa grande que ele conseguiu na vida dele foi tirar uma foto com o Felipe Massa, esse filho do grandioso Alex Woods. Exatamente. Cara, o primeiro destaque negativo é o Suleiman Zanfari. Ele é um cara que já fez 2 temporadas de Fórmula 4 espanhola, não fez muita coisa. Foi pra Eurocup 3, correu de MP, que é a melhor equipe, também não fez muita coisa. E agora ele venceu a primeira, todo mundo pensou, vai fazer a obrigação de ganhar? Não, ele simplesmente vai lá e não faz mais nenhum pódio. E o Oscar Vaz, por que que ele é um destaque negativo, né? Ele teve uma corrida de demonstração da F4 Saudita no Autódromo do Bahrein, e ele vai lá e ganha 2 das 4 corridas e consegue chegar no pódio em outra. E simplesmente aqui ele não aparece para correr. Se pensou que estava no kart correndo com o Felipe Massa ali no pódio, né? E simplesmente não apareceu para correr. E por último tem ela, Amna Wakabayashi, ela é a irmã menos talentosa e mais velha do que a Honda. Não tem muitas expectativas, apesar de correr pela Red Bull Academy, tá? Na F1 Academy. Vamos ver o que vai sair dela. Ela simplesmente não fez nada com nada esse final de semana. O máximo que conseguiu foi uma 8ª posição. Dando agora destaques individuais dessas categorias, vou falar rapidamente do Jack Beaton, que é um cara assim que ele tinha ido muito bem na F4 East Asia, tá? Ele foi o campeão, não chegou andando muito bem de F4 e UEI, mas ele finalmente adaptou as pistas e ao carro da categoria e conseguiu um 6º lugar e finalmente um 3º lugar, um pódio. Mostra que pode ser mais um talento australiano surgindo por aí, não sei. Quem sabe vamos ver o que o futuro reserva para ele. O Nicola Lacorte, que ele é um piloto italiano, venceu a primeira corrida dele na Froch, o que não significa muita coisa, é um piloto bem fraco, bem limitado. Fez a temporada de Fórmula 4 italiana no passado de prêmio e não conseguiu arrumar nada além de um mísero pódio, se não me engano, uma vitória, e depois lutou para conseguir pontuar. Então é uma menção honrosa que eu nem sei por que tá aí, mas culpem o produtor. E essa é a tabela da Premec. A gente vai começar falando dele, Tuca Taponen, que tá liderando o campeonato. Assim, já dá para dizer que pintou o campeão? Pintou o campeão, a não ser que ele tenha uma corrida desastrosa, né? Um final de semana desastroso na próxima corrida que vai ser de novo em Abu Dhabi. Não tem outra coisa para dizer a não ser Tuca Taponen, Premac World Champion. E talvez o da Freca também. Falando dele também, o segundo lugar, Taylor Barnard, que é o único que eu acredito que tem talento para ameaçar o Tuca Taponen, mas pelo fim de semana passado vai sofrer muito para tentar chegar. Vai sofrer, quem sabe não chegue, mas quem sabe ele tenha um P2 garantido, já que atrás dele a gente tem Stenshorn, Rafa Câmara, que, bem, talvez não chegue, e Mariboia. Ó, o Stenshorn é a grande mancha na carreira de Kimi Antonelli, tá? Até o momento. Então é um piloto bom, um piloto talentoso, mas não acredito que vai chegar na Fórmula 1 e essa temporada, esse resto de temporada dele de Premec prova isso. E em quarto lugar a gente tem ele, Rafa Câmara, finalmente o Adaptâmara. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Ele vai voltar para o circuito que ele já tinha andado mal as últimas 2 etapas. Então ver se ele vai continuar com esse bom momento de ser o segundo piloto que mais pontuou, ou se ele vai acabar caindo como ele fez nas outras etapas. E o Mariboia fez o que ele já vinha fazendo toda a temporada, então, assim, um piloto constante, mas são constante para as posições medianas. Exatamente. Se tem uma posição que define Mariboia, é P5. Então, pessoal, isso foi o Análise de GP de hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo horrível. Curte, compartilha, comenta se você tiver coragem e até a próxima.